Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje nós vamos falar de um assunto importante, um assunto relevante, que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. É um assunto que faz parte da nossa vida, do nosso viver, e tem tudo a ver com o nosso tempo, com o tempo passado, presente e futuro. Vou falar muito hoje sobre esse assunto que é fundamental em nossa vida. O nosso assunto de hoje, nosso tema de hoje é a era cristã, um marco da história. Todos nós sabemos que a era cristã foi um divisor de águas no mundo, na sociedade, e tudo que está em nossa vida e em nossa vivência. Com isso, a era cristã, ela remodelou o mundo, ela transformou o mundo. E o tópico que eu vou falar com vocês é o seguinte: a era cristã, com o nascimento de Jesus, trouxe uma grande modificação na maneira de pensar, pois Jesus pregava o amor ao próximo e também aos inimigos, mudando a forma de viver das pessoas no período antigo. Ou seja, com Jesus mudou-se toda a concepção de pensamento, toda a forma que o ser humano tinha sobre o mundo, sobre o outro indivíduo. Com Jesus você pegava o amor ao próximo, aos inimigos, mesmo que os inimigos perseguissem, tinha que ter o amor para poder entender que eles são nossos irmãos. Eles são pessoas, são nossos irmãos perante ele, perante Deus. Então Jesus remodelou o mundo nesse sentido. Ele fez nascer uma nova sociedade, uma nova forma de entender que a fé ela tem que se basear em atos, tem que se basear em ações. Em seu nascimento, configura-se o ano 1 da era cristã, atribuindo e convencionando o calendário que utilizamos até hoje, pois a partir do seu nascimento, conta-se os anos dos séculos de forma adequada, ou seja, em sequência, tendo uma lógica cronológica, ou seja, com Jesus, com o nascimento de Jesus, convencionou-se o ano 1 da era cristã, ou seja, o ano 1 que indica o seu nascimento, que indica como foi a forma que ele nasceu, o período que ele nasceu. Então, com o seu nascimento, mudou toda a concepção de contagem do tempo, de contagem do mundo. E atribuiu-se, convencionou-se de uma forma lógica, de uma forma adequada, de uma forma cronológica, ou seja, por ordem, por sequência. E nós utilizamos até hoje esse calendário, que é o calendário da era cristã. Utilizamos até hoje. Tão importante o nascimento de Jesus, que até hoje nós utilizamos o calendário cristão. Antes do nascimento de Jesus, os anos não havia uma ordem de sequência numérica, ou seja, estabelecendo uma lógica correta. Eram contados do maior para o menor. Exemplo, 1400 a 1300 a.C., ou seja, a contagem do tempo era diferente hoje. A contagem do tempo começava do maior para o menor, ou seja, uma sequência decrescente, do maior para o menor. Não igual hoje, que é uma sequência crescente, do menor para o maior. Então, a contagem do tempo não tinha muita lógica, muita forma de entendimento, porque começava do maior para o menor. Como, por exemplo, aqui, 1400 a 1300. Você pensa, não tem um sentido isso, 1400 a 1300. Não está em ordem, não está de uma forma correta. Então, a contagem do tempo era utilizada dessa forma, porque não havia uma padronização do tempo naquela época. Outro tópico importante, Deus limitou-se assim os anos antes e depois de Cristo, dentro da contagem histórica, imprimindo marcos que entenderíamos
o passado e suas várias características de embasamento humano, ou seja, com o nascimento de Cristo, delimitou-se antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, né, da vida de Jesus, o Salvador, aquele que veio trazer uma mensagem de esperança, de amor. E depois de Cristo, com o ano 1, que foi a contagem, como eu disse, cronológica, em sequência, aí é depois de Cristo, é conversionou-se depois de Cristo, que é a contagem dos tempos, a cronologia dos tempos. Com o seu nascimento, agora outro tópico importante, com o seu nascimento, a partir do que se denominou ano 1 da era cristã, os anos passaram a ser ordenados em uma ordem lógica e cronológica, e assim estabelecendo sua definição numérica, que se percebe em nosso dia a dia. Aí eu coloco exemplos aqui. 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, e assim por diante. Ou seja, com o nascimento de Jesus, a contagem dos tempos passou a ter uma ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, ou seja, tendo uma contagem lógica, uma contagem sequencial. Como eu coloquei no exemplo aqui, 1990, 1991, 92, 1989, 90, 91, 92, 93, né? 94 e assim por diante, né? Uma cronologia, uma sequência de contagem no tempo, que é muito importante para entender o tempo. No seu nascimento, observou-se uma estrela diferente, que veio a ser a estrela de Belém, sendo notada pelos 3 reis magos, que eram astrônomos estudiosos do universo, que entendiam os preceitos relativos à astronomia, sendo pessoas muito sábias para o seu tempo, constituindo assim verdadeiros visionários, indivíduos à frente do seu tempo, reformuladores de um novo amanhã que viria mais adiante. Ou seja, com o nascimento de Jesus, os 3 reis magos observaram uma estrela diferente, que é a estrela de Belém. Uma estrela diferente que se movimentava de forma diferente. E como eles eram astrônomos, pessoas estudiosas, que entendiam de astronomia, que eram pessoas sábias, muito sábias, que entendiam do conhecimento, que eram pessoas à frente do seu tempo, que eram visionários, que eram pessoas à frente do seu tempo, eles construíram verdadeiros reformuladores, verdadeiros indivíduos, né, que de um novo amanhã, né, que viria mais a tempo, mais à frente, ou seja, com seus estudos, né, estudos astronômicos, né, estudos de astronomia, eles deram uma nova concepção ao mundo, deram uma contribuição ao mundo, porque hoje em dia a astronomia ela é uma área de ciência muito importante, e além de estudar as estrelas, que são corpos celestes, as estrelas, planetas, cometas, meteoros, asteroides, ela estuda todo o campo do universo, né, as galáxias. Então, e hoje utiliza instrumentos muito avançados para entender esses fenômenos, né, coisas que naquela época não existia. Então, eles eram pessoas muito sábias, mesmo por ter entendido da astronomia sem ter recursos sofisticados como se tem hoje. Hoje sabe-se que a estrela de Belém é a conjunção de 2 planetas, Júpiter e Saturno, que é elucidada no livro Sermões, do padre Antônio Vieira. Muito bom livro, destacando que Deus se apresenta através que os indivíduos conhecem, ou seja, neste caso específico, se anunciou sua vida ao mundo através de uma estrela diferente, em sua forma e movimento, levando os 3 reis magos a decifrarem e acompanharem seu movimento, chegando assim ao menino Jesus com toda a sua simplicidade radiante, ou seja, hoje sabe-se, né, que a estrela de Belém, que os 3 reis magos avistaram com a evolução da astronomia, hoje sabe-se que a estrela de Belém é a conjunção de 2 planetas, ou seja, Júpiter e Saturno. São 2 planetas que há uma conjunção. E através disso, também no livro dos Sermões do padre Antônio Vieira, elucida muito isso, que ele fala da estrela de Belém, fala que Deus se manifestou aos 3 reis magos através daquilo que eles conheciam, né? Que Jesus se manifesta, Deus se manifesta, através daquilo que nós
conhecemos. Ele não se manifesta através de algo que não conhecemos. Ele se manifesta através daquilo que nós conhecemos. Então, através daquilo que os 3 reis magos conheciam, eles seguiram a estrela e chegaram ao menino Deus, ao menino Jesus, que estava em simplicidade radiante. E aí chegaram ao menino Deus, ao nascimento do menino Jesus. Então é importante entender isso, que a estrela de Belém foi um marco para chegar ao menino Jesus. E os 3 reis magos seguiram ela e chegaram ao menino Jesus, que é a nossa vivência de mundo. Mas o que é uma conjunção de planetas? Aí vem uma indagação, uma pergunta. Conjunção é o alinhamento de planetas que se nota no espaço sideral, ou seja, ficam na mesma direção. Ou seja, conjunção de planetas, como bem especificado aqui, são os planetas que ficam no mesmo alinhamento, ou seja, um pode ficar em cima, outro pode ficar mais abaixo. Então, conjunção de planetas é isso, o alinhamento de planetas, ficar na mesma direção. Jesus, com suas palavras, indicou o caminho que devemos seguir, onde aproveitou o saber das pessoas daquele tempo para introduzir uma linguagem ao seu meio, para fazê-los entender o que ele dizia. Ou seja, as parábolas, que é uma linguagem figurada, metáfora, exemplo, a parábola do semeador. Ou seja, Jesus agora, que é Deus, né, em suas parábolas, ele utiliza do conhecimento que as pessoas têm, da sua vivência cotidiana. E através das parábolas, que ele utiliza muitas metáforas que as pessoas simples daquele tempo conheciam, ele ensina os ensinamentos de Deus, ele fala os ensinamentos de Deus, através da vivência das pessoas, do meio que as pessoas vivem. Então é importante entender isso, que como na estrela de Belém, que se apresentou aos 3 magos, que Deus utilizou da estrela para se apresentar aos 3 magos, aquilo que eles conheciam, Jesus também utilizou das parábolas para fornecer conhecimento às pessoas, fornecer doutrina às pessoas, para que as pessoas pudessem entender o seu ensinamento. Então, o importante é isso. Para saber que Jesus utilizou do meio que as pessoas utilizavam para poder ensinar a elas a fé, a esperança e a caridade. E aí coloca aqui exemplo, a parábola do semeador, né? Quem conhece a parábola do semeador, né? Que joga a semente, uma nasce boa, outra nasce ruim. Então, é a parábola do semeador, que uma nasce entre espinhos, outra nasce num terreno fértil. Então, Jesus utiliza disso tudo. Outro tópico importante. Jesus utilizava os lugares bem altos para assim poder ecoar a sua voz. Com isso, utilizava um elemento da física muito conhecido por todos nós, que é a acústica, ou seja, é a vibração do som em um ambiente, modificando a sua intensidade. Modificando a sua intensidade. Ou seja, Jesus, que é Deus, que sabe de tudo, que entende tudo, Jesus utilizava essa estratégia de sempre falar em lugares altos, porque através de falar em lugares altos, sua voz era amplificada e todo mundo entendia o que ele estava falando, o que ele estava dizendo. E usando essa estratégia, ele utilizava da acústica, que é o elemento da física que todos nós estudamos hoje, que é a intensidade da voz, né? A frequência da voz, né? Da voz, a vibração da voz, né? Como a voz vai ecoar, como vai ser transmitida. Então, Jesus utilizava disso, da acústica, que é um elemento da física. Remodelou o entendimento de decifrar e entender as leis, não para ser legalista ou para ficar preso a elas, sem alterar nada em sua vida, mas absorver preceitos que atendessem às necessidades humanas, diferente dos fariseus que impunham as leis, mas não as seguiam, vivendo uma fé artificial baseada na aparência para as outras pessoas. Ou seja, e aí coloca o exemplo aqui o sábado, né? Ou seja, Jesus sabia de todas as leis judaicas, né? Jesus era judeu e sabia de todas as leis judaicas. Então, ele entendia e sabia que a lei ela não pode escravizar o ser humano.
O ser humano não pode ser escravo da lei. A lei ela tem que ser seguida, como Jesus seguia. Mas ela observava que a lei ela só beneficiava algumas pessoas, os fariseus, que diziam que seguiam as leis, mas não seguiam, viviam de aparência para se mostrar às outras pessoas. Viviam uma fé artificial, uma fé volúvel, não tinham uma fé consistente, não em ações. Jesus pegava que tinha que seguir a lei, mas tinha que ter as ações. E eles seguiam ao pé da letra a lei, e sendo legalistas, que não admitiam o Jesus fazer milagres no sábado. Para eles era um absurdo. O que é um absurdo para nós hoje entender isso, que Jesus estava fazendo a caridade. Jesus, quando estava fazendo milagre no sábado, estava fazendo caridade. E aí o sábado, para eles levavam muito ao pé da letra, o sábado. Então entendiam que o homem não nasceu para que o sábado é importante, mas não deve ficar preso a um dia determinado. Tem que fazer o bem independente do dia. Jesus pegava isso e achava um absurdo. Como é um absurdo ficar preso a um legalismo que não leva a nada, porque eles não tinham ações, eles viviam só de aparência. Jesus, o grande humanista de todos os tempos da história, porque através de sua humanidade não julgava ninguém, entendia os defeitos de cada pessoa, dizendo que veio para os doentes e não para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Nisso se nota o lado humano de Jesus, que vivia uma sociedade hipócrita, onde havia o puritanismo dos indivíduos que queriam ser santos. Entretanto, eram inúmeros seus pecados naquela sociedade vigente. Ou seja, Jesus foi o grande humanista. Foi o grande humanista que se teve na história da humanidade. Porque em todos os tempos da história, porque ele entendia os defeitos das pessoas, ele sabia os defeitos das pessoas, sabia das suas fragilidades, sabia que todos nós temos as nossas fraquezas. Então Jesus entendia e não julgava ninguém, queria a conversão. Ele pegava a conversão das pessoas, mas não julgava ninguém. E diferente de outras pessoas, dos fariseus, que julgavam e condenavam. E na Bíblia, que era uma sociedade hipócrita, porque eles viviam o puritanismo, achavam que eram santos, não tinham pecado. E sempre que tinham pecado, e eram inúmeros pecados. E na Bíblia Jesus destaca uma passagem muito importante, que uma mulher foi quase apedrejada por adultério. Aí Jesus chegou e pegou, olhou para eles, foi escrevendo no chão. Muitos falam que ele estava escrevendo os pecados deles. E Jesus foi, pegou uma pedra e falou assim, que quem tivesse pecado, atirasse a primeira pedra. E ninguém teve coragem de atirar. Por quê? Porque eles se diziam puritanos, eles tinham pecado, e nessa hora eles viram que tinham pecado, ninguém quis atirar a pedra na mulher. Aí eles foram embora, e Jesus disse para a mulher, mulher, ninguém te condenou? Aí ela falou, ninguém, Senhor. Então eu nem te condeno, vá e não peques mais. Ou seja, vá, não peques mais e se converta. Então Jesus, ele foi o grande humanista nesse sentido, de entender as mazelas do ser humano e de indicar o caminho da conversão, pedir às pessoas para que se convertessem, não julgar as pessoas. Porque quem julga será julgado. Ele mesmo falou isso, Jesus. Então, ele foi o grande sábio nesse sentido, que entendia os pecados das pessoas e pedia a elas para mudar. Antes de Jesus, outro tópico importantíssimo. Antes de Jesus, na Mesopotâmia, que significa terra entre rios, Rio Tigre e Eufrates, hoje o Iraque havia um código jurídico cruel, que era o Código de Hammurabi, que se baseava no olho por olho, dente por dente, onde tiveram que praticar-se o mal, e quem recebeu este mal deveria devolver o mal proporcional
o que ele fez, sendo a sociedade da vingança pela vingança, completamente baseado no aspecto racional do ser humano, em todas as perspectivas do viver. Antes do nascimento de Jesus, na Mesopotâmia, que significa terra entre rios, que fica entre os rios Tigre e Eufrates, que hoje é o Iraque, né? Hoje é o país chamado Iraque. Havia um código jurídico muito cruel, que é o Código de Hammurabi, do rei Hammurabi, que permitia que, se uma pessoa praticasse o mal e a outra recebesse o mal, ela tinha o direito de praticar o mal com a outra pessoa, ou seja, a vingança pela vingança, ou seja, completamente baseado no aspecto irracional, ou seja, na irracionalidade do ser humano, que não tem a capacidade de pensar, de refletir, que não deve fazer o mal às outras pessoas. E em todas as perspectivas de ver, não se deve praticar o mal. E aí eu coloco um exemplo, né, que tinha muito naquela época. Podia furar o olho do outro se fizesse alguma construção errada. Ou seja, naquele tempo, se algum arquiteto projetasse uma construção e um construtor projetasse uma construção com uma pessoa e essa construção caísse, o dono da casa que foi construída poderia furar o olho da outra pessoa. O que a gente observa nisso é um grande absurdo, né? Porque ninguém tem o direito de praticar o mal contra ninguém. Todos nós somos filhos de Deus e todos nós pecamos, todos nós somos cheios de defeitos. E aí no tópico que vem à frente, né, com Jesus revogou-se tudo isso, essa crueldade, pregando a lei do amor, ou seja, o amor incondicional ao próximo, reconhecendo nele nosso irmão e amando até os inimigos que perseguem. Há uma passagem interessante da Bíblia do amor grandioso e misericordioso de Deus, que relata a sua bondade para nós, seus filhos. Ou seja, com Jesus, revogou essa lei do absurdo, que é da lei do olho por olho, dente por dente. E Jesus instituiu a lei do amor. O que é a lei do amor? A lei de amar o próximo, os inimigos, né? Não desejar mal, não praticar o mal. Independente do outro ter praticado o mal contra você, você não pode praticar o mal com o outro, tem que entender o outro, tem que rezar pelo outro. Tem que fazer a bondade em todas as formas. Então Jesus, ele pegou isso, pegou a lei do amor e aboliu essa lei do olho por olho, dente por dente, que é uma lei absurda, que é uma lei da vingança pela vingança. E aí traz um exemplo aqui, que Jesus é Deus, é bondoso, tão misericordioso, e esse exemplo diz o seguinte, que Deus fez chover entre maus e bons, ou seja, Deus ama todos, as pessoas boas e as pessoas ruins, e Deus faz chover entre maus e bons, independente se a pessoa é boa, faz a caridade, faz a bondade, e independente se a pessoa é má, ruim. Jesus, ele faz chover sobre todas as pessoas, faz acontecer boas coisas entre todas as pessoas, porque Jesus não é igual nós, seres humanos. Jesus é Deus que vê além das aparências humanas. Jesus é aquele que consegue ver o nosso coração, consegue ver a nossa forma de ser. E ele não julga nós pelas nossas ações. E ele derrama muitas bênçãos, independente se a pessoa é boa ou ruim. Nesse sentido, o amor de Deus é divino, porque vai além do que somos, ou seja, as nossas aparências. É o amor bondoso e misericordioso, é o que eu disse. É que Deus é divino, né? Deus é divino e ele vê além das nossas aparências. Ele vê, é um amor bondoso, é um amor misericordioso, que tem misericórdia, que tem compaixão. Então, Jesus, esse Deus, ele tem bondade, ele tem compaixão. Aí também outro tópico importante. Na célebre frase cristã católica, Jesus, ontem, hoje, sempre, revela que Cristo é Deus, que vai além dos séculos e anos, porque ele é um Deus universal em todos os tempos, segundos e minutos, pois para Deus não existe a noção de tempo. A noção de tempo foi criada pelo ser humano para concretizar seus projetos de forma ordenada e civilizatória em conceito. Ou seja, na célebre frase católica, Jesus, ontem, hoje, sempre, quer dizer isso, que Jesus é Deus, que ele está em todos os tempos, ele está presente no passado, está presente
no presente e está presente no futuro. Jesus é Deus, ele vai além dos séculos, dos anos, das eras. Para Deus não existe a noção de tempo. A noção de tempo foi criada por nós seres humanos. Por nós seres humanos para poder adequar as nossas vivências, para que nós pudéssemos coordenar as nossas atividades e fazê-las de forma ordenada, equilibrada e justa. A noção de tempo foi criada por nós seres humanos, para poder ordenar as nossas atividades, fazer que as nossas atividades sejam postas, sejam priorizadas. Por fim, Jesus, o sentido de todos os tempos em nosso viver, porque além de ser um grande personagem histórico, ele é um Deus que está em nossa vivência, sempre presente para criar e fazer que as conclusões humanas sejam justas e serenas para uma nova coletividade que deve se concretizar. Ou seja, Jesus é o sentido de todos os tempos, como eu disse, em nosso viver, porque além dele ser um personagem histórico, ele é um Deus que está em nossa vivência sempre para criar a nossa vida, para criar e fazer que tenhamos conclusões humanas, que as nossas conclusões humanas sejam justas, serenas, para uma nova coletividade, que deve se concretizar. Ou seja, Jesus ele quer a irmandade. Jesus quer o coletivismo, né? O pensar no outro, o interagir com o outro, o fortalecer a vida do outro, fazendo que o outro tenha acesso aos bens, né? aos bens que todas as pessoas têm direito. Então, Jesus, ele quer uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, não uma sociedade individualista, mas uma sociedade onde todos possam ter o mínimo para sobreviver e para ter uma vida digna. Em suma, a era cristã, o marco na história, porque é a expressão sublime de um Deus que se encarnou e veio morar entre nós e transformou o mundo com seus valores e conceitos que nortearam, revolucionaram o globo e todo o modo de pensar e agir por todas as eras, sendo um agente de uma suprema renovação duradoura. É isso. A era cristã foi um marco na história, né? Ela transformou a história, como eu tenho falado aqui no percurso do nosso tema hoje. Ela transformou a história, transformou o mundo. E ela é a expressão de um Deus que se encarnou, né? Um Deus que veio trazer a bondade, a simplicidade e tudo de bom para nós. Um Deus que transformou o mundo, né? Com a sua palavra, que até hoje ela é dirigida a todos nós. Um Deus que quer mudar o globo, quer mudar o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, e agir em todas as eras, não agir em uma era especificamente, mas em todas as eras, e assim sendo um agente de transformação, de renovação duradoura, ou seja, não é renovação que passa e vai embora, não. Jesus é renovação duradoura, que pede a nós que renovemos nosso coração e renovemos a sociedade. Aí eu vou deixar um pensamento para vocês, terminando o nosso assunto de hoje. Pensamento. Jesus, indagador do passado, do presente e futuro, para deixar a resposta da afirmação, que ele está em todos os tempos em sua ação, que remodela o mundo para um guiar na compreensão de uma experiência da mansidão, ou seja, Jesus é o indagador do passado, do presente e do futuro, ou seja, Jesus está além de todos os tempos. Jesus é esse questionador que quer questionar nossa forma de viver, nossa forma de ser, que quer fazer com que nós tenhamos uma sociedade irmanada, uma sociedade onde a partilha seja, de fato, uma verdadeira verdade, onde todos possam ter uma vida igualitária. Então, Jesus é esse que quer deixar a resposta da afirmação em novos valores, em novas formas de entender o mundo, entender a vida. E ele está em todos os tempos, ou seja, como eu disse, em todos os tempos, em sua ação, remodela o mundo para um guiar na compreensão
e uma experiência na mansidão. Ou seja, Jesus quer que tenhamos tudo isso que eu elenquei com vocês, mas guiado na compreensão e na experiência na mansidão. Ou seja, a compreensão e a mansidão ligados um ao outro, sendo um elo que vai chegar ao mundo melhor, ao mundo justo, ao mundo sereno, ao mundo de plena bondade e simplicidade. Ou seja, um mundo onde todos possam ter uma vida digna. Por fim, pessoal, hoje falamos de um assunto importante, um assunto relevante, que é sobre a era cristã, né, que a era cristã foi um marco na história. E eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que assistiram esse vídeo, que viram esse vídeo. E se inscreva no meu canal, Reflexões e Pensamentos, com este escritor que vos fala, Penha Lobo. Se inscreva, comente, compartilhe e divulgue o conhecimento. Espalhe o conhecimento a todas as pessoas, porque o conhecimento é uma semente que vai frutificar em bons frutos. Se inscreva no meu canal. Muito obrigado.